Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa preparação para o barco sacerdotal. Hoje, nosso vídeo de número 24. Isso significa que faltam 24 dias para iniciarmos a nossa jornada, nosso barco sacerdotal. E eu vou sempre lembrando para vocês a nossa contagem regressiva. Por quê? Porque tem gente chegando agora nos vídeos e fala: olha, eu não achei o vídeo 20, não achei o vídeo 10, o vídeo 1. É porque é uma contagem regressiva, tem que começar lá do vídeo 100 e vai descendo até chegar aqui, onde nós estamos, até chegar lá no vídeo 1, no vídeo 0, que é o vídeo que vai ao ar no dia em que nós iniciarmos o barco sacerdotal. Hoje nós viemos para falar sobre Ibeji, Orixá Ibeji na Umbanda. E aí é engraçado porque muita gente já me questionou a respeito de Ibeji quando eu falo do panteão de orixás que eu pratico na minha casa, sobre a forma como eu culto na minha casa. As pessoas falam: tá, mas e Ibeji? Fala um pouco de Ibeji, a gente ouve muito falar de Ibeji, Ibeji para lá, Ibeji para cá. Então vamos falar sobre Ibeji aqui para que você possa compreender um pouco sobre esse orixá. Ibeji é muito confundido com herês. Ibeji não é herê, mas tem uma relação direta com herê. Ibeji é um orixá na Goiorubá que representa os gêmeos da criação. Por fazer parte dessa representação dos gêmeos, Ibeji é sincretizado com Cosme e Damião, que são gêmeos também, né? Só que são da cultura católica, cultura cristã. Ibeji é o orixá da alegria, é o orixá da pureza, é o orixá da felicidade, é o orixá da simplicidade. O fato de serem gêmeos representa a dualidade da criação, a dualidade que existe em tudo no mundo, né? A dualidade existe em tudo que foi criado por Deus e eles representam essa dualidade através da sua gemilidade. E por serem crianças, porque Ibeji, ao contrário de Cosme e Damião eram adultos, né? Eles têm lá com eles Doum, que é a criança. Os Ibejis, ambos são crianças ainda, né, dentro da questão cultural. E por serem crianças, eles representam o começo. Então, seus pontos de força não são tão simples assim como parece, né? Tem gente por aí que fala que o ponto de força de Ibeji é o mesmo de Herê. E aí é uma questão de voltar ali um pouco na estrutura cultural para a gente compreender que não é o mesmo ponto de força do Herê, tá? Apesar de se confundir muito. Ponto de força de Ibeji são as nascentes, né? Então, as nascentes dos rios, os lugares das matas ou das florestas onde tem árvores jovens, onde tem plantações jovens, né? Onde está o começo da vida, onde as coisas se iniciam. Por serem crianças, eles regem o começo, o princípio de tudo. O orixá Ibeji, ele está presente em todos os cultos religiosos, seja da nação, do candomblé, seja na Umbanda. Eles estão sempre presentes e costuma-se dizer que assim como você oferenda Exu para que os seus trabalhos aconteçam, você também deve manter Ibeji sempre ofertado, sempre bem cuidado, para que ele não atrapalhe o andamento do trabalho com as suas brincadeiras, com as suas traquinagens. Como é um orixá dual, as suas brincadeiras não têm limites, né? Então é possível que ele esteja ali brincando, mas que a brincadeira dele se torne algo que você não suporta, mas você não quer mais que aconteça, e ele não vai parar, né? A traquinagem faz parte das brincadeiras trazidas por esse orixá. Ibeji é um dos únicos orixás que não manifesta. Como assim não manifesta? Você não viu lá a gira de Ogum? Incorporaram lá os representantes de Ogum, os falangeiros de Ogum, né? Algumas pessoas tratam direto como orixá, outros tratam como falangeiros. Na manifestação do Xangô, chegou lá, incorporou o Xangô e as pessoas, alguns tratam como orixá, outros como falangeiro, tudo bem. Oxum, Yansan,
todas essas manifestações, elas acontecem na maioria das doutrinas, das práticas de Umbanda. Mas IBG não. Por que IBG não? Porque IBG é duplo, é dual, são gêmeos, não tem como você incorporar os dois ao mesmo tempo. Ah, mas eu não posso incorporar um e o outro irmão de santo incorporar o outro, que aí forma os dois? Não, não é assim que funciona. É uma energia, uma potência única, é uma energia única que representa a dualidade, que representa os gêmeos. Então, não é uma energia que pode ser dividida, você não pode separar os gêmeos e cada um incorporar um, tá? Ah, mas eu já vi isso acontecer numa casa. Não vou nem falar nada. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Então, IBG não incorpora. Por quê? Por causa da dualidade, por serem gêmeos. Além disso, além de termos aí essa relação de IBG com o terreiro, com o início das coisas, IBG é o orixá que rege as crianças do momento do seu nascimento até o início da adolescência. Então é muito comum nós ouvirmos falar que a criança é acompanhada por um herê desde cedo. Ah, ele tem lá o amiguinho imaginário, tem um herê do lado dele. O herê permanece ao lado da criança, o herê enquanto ser espiritual ali que manifesta terreiro e tudo mais. Aquele ser herê, ele se manifesta, ele permanece ao lado da criança durante toda a sua infância. E o orixá IBG rege a criança durante toda a sua infância. E é por essa razão que é muito difícil identificar o orixá de uma criança. A gente vê, é muito comum, e eu já ouvi pessoas falando, e é aquele momento em que você se segura e fala assim, eu não vou dar opinião não, deixa a pessoa com a fé dela, né? Mas já ouvi pessoas falando, porque o meu filho é de tal orixá, meu filho é de Xangô, meu filho é de Axá. Imagina, lá em casa tem um filho de Nanã. Aí você olha assim e fala assim, com base em que você está falando isso? Com base no achismo, na data de nascimento? Não, porque eu joguei os búzios, eu vi os odus. Se você jogou os búzios, saiu aleatório. Por quê? Porque a criança, até chegar na sua fase de adolescência, até chegar mais ou menos aos 12, 13 anos, a criança é regida por IBG. E IBG toma frente, toma conta e não deixa revelar, não revela orixá, não revela nada. Então a criança, raríssimos são os casos onde é possível visualizar. Tá? Na maioria, 99,999999, IBG sai na frente. E aí, ou sai o IBG no jogo, ou não sai nada, sai um orixá aleatório, uma força aleatória, enfim. Então, o IBG, ele é cultuado na Umbanda? Existe IBG na Umbanda? Sim, existe IBG na Umbanda. IBG é uma força dual do princípio, é uma força dual da alegria, da felicidade, da simplicidade, da leveza, de tudo que é puro, de tudo que é belo. É o canto de um pássaro, é o despontar do voo de uma ave, enfim, é tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é natural, tudo que está no seu princípio é regido por IBG. Então ele está também na Umbanda, mesmo que ele não seja cultuado no seu terreiro, mesmo que na sua casa não se cultue. Na minha casa, por exemplo, eu não canto para IBG durante o ano inteiro, somente no dia 27 de setembro, quando nós cantamos para IBG, louvamos IBG e saudamos os herês, que são a representação dos IBGs. Normalmente para IBG se dá a cor azul e rosa. Você pode dar para ele caruru, vatapá, você pode dar para ele balas, doces. Normalmente se costuma dar balas caseiras, doces caseiras, então é bala de coco, é aquela bala de feita com, quando você derrete o açúcar lá, esqueci o nome, caramelo, né? Então são coisas naturais. Lógico que nós industrializamos, então a pessoa vai, leva a Maria Mole que comprou na loja, leva o docinho que comprou na loja, leva a paçoca, leva isso, leva aquilo, porque
A Umbanda é uma religião urbana e nós já perdemos um pouco dessa tradição de fazer os doces, de fazer a comida. Nós já perdemos um pouco dessa tradição, então é natural que a gente acabe comprando para levar para eles, né? Para levar para a gira. Mas é esse tipo de doce, esse tipo de coisa que se faz ali para Ibeji. Ibeji é muito bem representado dentro dos terreiros pelos erês, tá? Então, erê é Ibeji, Ibeji é erê? Não, são coisas totalmente diferentes. Erê é uma entidade que é uma classificação e uma categoria espiritual. Ele tem uma hierarquia, uma função, e essa hierarquia, essa função tornam ele totalmente diferente do orixá, né, do Ibeji. Então, Ibeji, ele está lá no começo dos nossos trabalhos, mesmo que você não louve eles, mesmo que você não fale deles. Eu poderia aqui emendar falando um pouco sobre a relação de Ibeji com Erê e de Erê com os outros orixás, mas a gente já falou sobre Erê, o objetivo não é falar de Erê aqui, é falar de Ibeji, então tá aí para você um pouco sobre orixá Ibeji, para você que não conhece. Ah, por que desse orixá você falou um pouco mais e dos outros orixás você falou um pouco sobre a filosofia, deu mensagens diferentes? Porque lá no Umbanda para Todos a gente não fala de Ibeji. Lá eu falo dos orixás que eu cultuo oficialmente na minha casa. Ah, mas fica aí para você. Um vídeo sobre Ibeji para que você possa refletir a respeito, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço para você, axé.